o dólar foi bonito hoje. E é como o pessoal fala que um grande inimigo de quem está buscando consciência e tentando ser trader, né? Tentando alavancar aí essa carreira, essa profissão, vamos dizer assim, é justamente ter paciência e esperar o, o que ele realmente espera que aconteça no mercado, né? Que aconteça dentro do operacional dele para poder entrar. Primeiro, o cara tem que criar um operacional, né? Essa é a primeira de todas, é criar um operacional e depois seguir esse operacional aí a risca, né? Você saber ter disciplina, buscar fazer sempre aquilo que o mercado vai lhe mostrando ali, na verdade, assim, ele vai deixando sinais e você vai só analisando e a partir daí você vai buscar suas entradas, né? Buscar o que você espera no gráfico aí. Vou fazer esse vídeo aqui, vai ser um pouco diferente, né? Mais uma conversa assim, e vou tentar analisar os pontos aí que o mercado deixa, né? Que as, as oportunidades aí que o mercado deu hoje aí para se operar. Então, o mercado hoje, ele abre numa região de topo, né? A gente olha aqui os 60 minutos aí. A gente tem esse fechamento aqui, ele fechou aqui ontem, e quando ele abriu forte para alta. Ele veio fazer o quê? Ele veio buscar um teste numa região, né? Um teste de um gatilho aqui de 60 minutos, que ele simplesmente rompeu, né? E ele não veio fazer esse teste, né? Então, hoje, né? Ele quando abriu com esse gap de alta aqui, ele veio buscar esse teste desse gatilho aí. Beleza. Após esse teste de gatilho, né, ele faz o movimento dele, né, ele vem, é, ele vem para queda, né, ele faz uma queda aí bem acentuada, e depois ele para, tem um novo rompimento aqui, né, ele para um novo rompimento, né, e ele respeita por uma certa, né, esse rompimento, e ele faz um pullback, né, nesse rompimento aqui para poder continuar a queda, né. Mas aí, antes dele fazer esse pullback todo aqui, para voltar a cair, a gente tem a seguinte situação aqui. Ele tem novamente essa linha escura aqui, essa linha preta aqui, é um teste de um gatilho aqui também de 60 minutos. É esse gatilho aqui, ó. É esse gatilho aqui, tá vendo? Esse gatilho aqui. O preço ele já havia testado aqui. Se a gente, vamos aumentar um pouquinho de 60 minutos aqui para fazer uma análise do que o preço fez aí nesse desenhar aqui para ver como é que fica mais interessante aí. Então, o que é que o preço faz? Ele tem esse gatilho de pernada aqui, ele vem, faz uma alta, vem corrigindo 50%, aonde? 50% é esse gatilho aqui, né? A máxima desse gatilho. Depois o preço retorna a subir, acontece uma falha de movimento, ele deixa uma entrada aqui, né? Analisando pelo que é da candle, ele deixa essa entrada aqui, né? Por quê? Porque quebrou a estrutura de alta aí, né? Falhou a estrutura de alta. E o preço depois ele vem fazer o quê? Tenta fazer uns 50% desta pernada aqui, né? Deixa eu apagar aqui para ficar mais. Ele tenta fazer uns 50% dessa pernada aqui, né? E ele faz, ou seja, né? Ele faz o teste nessa região aqui, então ele fica meio que enrolando aqui. Aí analisando o que é da candle, vamos lá. Houve rompimento, né? Rompeu. Esse candle, ele confirma, esse candle deveria subir. Ele não subiu. Esse então deveria descer, então não desceu. O próximo abre e abre para cima, né? Abre rompendo tudo pro alto aí, beleza. Mas vamos voltar à análise aqui, análise sobre este gatilho aqui, tranquilo? O que acontece? O preço ele vem, faz máxima, mínima, máxima, vem buscar 50%, depois ele rompe, depois ele devolve esse movimento todinho, né, que ele fez,
Vindo aonde? Vindo buscar novamente esse gatilho que por várias vezes ele já havia sido testado, né? Ele já foi testado, ele foi testado por esse candle, ele foi testado por esse candle, né? Então ele vem fazendo. Se a gente analisa, se a gente olhar direitinho, a gente tem uma mínima, a gente tem uma máxima e a gente tem uma região desse 50% aqui. Então o preço ele vem buscar bem lá, bem mais fundo aqui, né? Essa região, fechando na base desse 50% aí, 50% mais, 50% mais macro aí. Então, esse gatilho aqui, ele foi muito respeitado. Vamos lá, ele bateu uma, bateu duas, bateu três, bateu quatro, cinco, seis vezes até o preço, depois tentar romper ele, né? Depois é devolvido, né? Ele foi devolvido no dia de hoje, né? Ele é devolvido. E o preço faz o quê? A gente tem agora aqui de novo, essa situação aqui, opa, deixa eu apagar tudo aqui. Tem de novo essa situação aqui, máxima, mínima e 50% é a região do gatilho, né? Ó, como o preço vem fazer os 50% na região e volta a cair. Só que depois, quando ele cai, ele vai de novo naquele gatilho lá, naquele gatilho de 60 minutos lá que ele deixa. Então, quando o preço ele chega nessa região aí, desses 60 minutos aí, é de se aguardar, né? Algum padrãozinho aí, não que não setupizando, isso eu estou analisando pelo candle a candle. Setup não tenho nada contra quem usa setup aí, mas isso aqui não é setup, isso aqui é análise candle a candle, né? Então, o que é que acontece aí? Acontece uma falha de movimento nesse fundinho aqui, ou seja, naquele gatilho lá dos 60 minutos. A gente tem essa mínima aqui, né? Onde esse candle 6 aqui, ele faz o rompimento da mínima, beleza. Então, o candle 7, ele confirma o rompimento, ele fechou com doji, fechou um candle feio aí. Porém, ele confirma o rompimento, né? Ele confirma o rompimento, ele se mantém abaixo do rompimento, ele confirma. Então, o que é que acontece nesse candle 8? Esse candle 8 aqui, ele deveria dar continuidade na venda, né? Esse candle 8, ele teria a obrigação de fazer esse tipo de movimento aqui. Deixa eu trocar aqui. Ele deveria fazer esse tipo de movimento aqui. Ou seja, dar continuidade no movimento de queda. No movimento de queda. Porém, ele não faz, né? Ele não faz. Então, ele acontece o quê? Uma falha de movimento, né? Nessa região aí, acontece uma falha de movimento nessa região, ou seja, quebra a estrutura de deixa eu fazer aqui, quebra a estrutura de máximas mínimas de 50% aí, né, que o preço deveria fazer para poder dar continuidade na venda. Ele faz uma alta, 50%, ele volta a cair, então ele vem faz um novo pullback, então ele deveria voltar a cair, só que aqui acontece uma quebra de movimento. Então, nesse instante aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa aguardar, né, um teste, pelo menos um teste, mínima, máxima e 50% desse gatilho aí. Esse candle deveria ter feito pelo menos esse teste dessa região aí. Por quê? Porque pela questão do stop, né? Se a gente for olhar direitinho aqui, entrar aqui onde o candle abriu, a gente teria essa região aqui, ou seja, a região do rompimento, 2,5 pontos. E a região do stop, o stop teria que ficar abaixo, né? O stop teria que ficar abaixo. Deixa eu desenhar de novo aqui. O stop teria que ficar abaixo. Então a gente tem aqui, ó, máxima, mínima e 50%. Então, voltar lá para o estudozinho lá. A gente tem entrando aqui, vamos dizer, entrando na abertura desse candle 9 aqui, né? Esse candle 9 aqui. Entrando aqui na abertura dele, a gente. Opa, vou trocar a ferramenta aqui. Beleza. Entrando na abertura dele aqui, a gente teria, ó, até o alvo aí 3 pontos, porém o fundo são 6,5 pontos, né? Então essa conta não fecha. Se esse candle vem testar essa região, ou seja, essa região aqui, que seria a região de 50%, que é
esse fundo negado aqui, nesse fundo devolvido aqui, a gente teria para o alvo 6,5 pontos aí, né? 6,5 pontos e teria 3 pontos, né? 3,5 pontos para o stop. Então, ficaria uma operação viável de se fazer. Porém, é o que não aconteceu. O preço apenas simplesmente ele faz uma, ele não vem fazer o teste, né? Ele teria que vir fazer o teste nessa região. Ele não faz o teste e ele simplesmente vai embora. Beleza? Então, essa aí foi uma das oportunidades, uma região muito, muito boa de venda aí, né? Aliás, muito boa de compra. Porém, o preço não veio fazer o que a gente queria. Então, deixa a gente de fora da situação aí. Depois, então, a gente tem mínimo agora, a gente traça a fibra de novo aqui, a gente tem a máxima aqui, ou seja, a máxima do dia, né? A fibra fica lá, tranquilo. E o preço vem de novo na região de 50%, ou seja, mínima do candle 1, mínima do candle 1, né? Aqui, ó, é a região de 50%. Então, o preço ele toca na mínima de 50%. O que é que a gente espera aí? A gente espera aí acontecer o quê? Uma nova falha, né, de movimento, ou se o movimento continua. O movimento aí, ele deixa alguns, algumas pistas do que vai acontecer. Então, novamente, a gente vai para o candle a candle, o candle a candle ajuda muito. Então, a gente tem esse rompimento, né, esse rompimento pelo candle 9, o candle 9 rompeu a máxima do candle 8, o candle, deixa eu abrir um pouco, fica mais. Então, o candle, o candle, o candle 10, né? O candle 10, ele faz a confirmação, ele é o candle de pullback, ele faz a confirmação do candle, né? Do rompimento. E o candle 11, ele faz o papel dele, né? De fechar acima do rompimento aí, beleza? Então, ele continua acima do rompimento, então ele continua, né? O movimento da teoria de Dow, que é topos, né? De topos, rompimento de fundo para dar sequência numa tendência. Então, esse candle 12 aí, ele faz um novo rompimento, né? Faz um novo rompimento. A gente atualiza aqui a linhazinha, né? Essa linhazinha, ela vem para cá, e numa região de 50%. Beleza. Então, ele faz um novo rompimento. O que acontece aí é uma negação. A gente tem essa negação do topo rompido aí. A gente tem a negação do topo rompido por esse candle 13, né? Esse candle 13 aqui, ele nega esse topo que foi rompido, né? Ele nega esse topo que foi rompido. E o candle 14, ele vem fazer um teste na região do topo rompido, ou seja, essa região também, né? Então, ele vem fazer o teste. Daria para bater aqui uma venda? Daria. Seria interessante bater uma venda aí sim, né? Porém, tem essa questão aqui, ó. Quando ele vem fazer esse teste aqui, né? O stop ficaria aqui em cima, 3,5 pontos, vamos dizer, 3,5 pontos. E ele tendo fazer essa evolução toda aqui, e ele chegou a me dar esses 5 pontos aqui. Porém, aí eu fui proteger no 0 a 0. Quando esse candle volta aqui, esse candle 15 volta, ele me tira aqui no 0 a 0, beleza? Então, foi uma das operações aí que aconteceram, onde eu entrei. Passado aí, então, o que é que a gente, depois de novo, se a gente vem trazer a FIBO aqui, ó, para essa situação aqui, a gente tem novamente uma falha de FIBO aí, aqui, ó. Deixa eu atualizar a FIBO aqui, para cá, para esse movimento aqui, ó. Para esse movimento. Então, aí, de novo, acontece essa seguinte situação aí. A gente tem uma falha de rompimento aí, né? A gente tem uma negação de rompimento. Então, esse candle aqui, seria interessante se ele viesse buscar, ele veio buscar até a região de rompimento, né? A região de rompimento para fazer o teste e daria
uma boa venda aqui, só que eu não estava tão esperto aí no mercado, deixei passar, e também o alvo estava curtinho, o alvo seria essa região aqui de 50%, né? Ou essa região aqui da máxima desse gatilho. O preço ele foi lá, tanto que ele foi respeito, e o preço tenta subir. Quando o preço tenta subir, ele faz, acontece aqui uma quebra de fibra, de novo, né? Então, pode se bater uma venda nesse preço aqui, nesse candle, no candle 21, para tentar onde? Para tentar, foi o que eu fiz novamente, né? Eu bati uma venda aqui, esperando que o preço viesse buscar esse fundo aqui, né? Esse fundo aqui, que era o fundo do dia. Então, mas isso aí de novo não acontece. Eu bato a venda, coloco o meu stop aqui em cima. Quando esse candle fecha, eu coloco o meu stop no 0 a 0, né? Eu coloco o meu stop no 0 a 0 e vejo esse bicho aqui, esse candle 25 voltar, né? E me tirar no 0 a 0 de novo. E aí a gente tem uma situação interessante aí. Vamos analisar de novo o candle a candle, né? O candle a candle, a gente tem, no candle a candle a gente tem uma estrutura aí de novo, de falha, né? De movimento. A gente tem esse candle aqui, 21, que faz o rompimento do 20, né? E o candle 22, ele confirma o rompimento, né? Ou seja, ele faz uma nova falha, um novo rompimento. Então, esse candle 23 aqui, ele deveria dar continuidade no movimento. Então, ele não faz, né? Ele fecha dentro do candle 19, do candle 21, né? Que é esse candle aqui. Então, ele nega esse rompimento. Daria para bater uma venda aqui no 24. Porém, como eu falei, eu estava já posicionado aqui no 0 a 0, né? Eu posicionado no 0 a 0. Eu poderia ter saído quando esse candle 23 fechou, poderia ter saído da operação, não saí, insisti, fiquei me tirou de novo no 0 a 0 aí, beleza? Ah, então, depois daí, acontece de novo uma falha de novo de FIBA aí, cara, uma quebra de FIBA aí. Só que uma quebra com negação, né, e rompimento, né? Negação, aliás, uma negação com o teste, né? Daria também para bater de novo, né? Se a gente agora a gente tem que atualizar a fibra ela vem para cá, a fibra ela vem para cá. Então, o que acontece aí? Estaria curtinho, aqui também estaria um pouco curto, né? Tá, deixa eu ver quantos pontos seria aqui da entrada aqui. Não, até que não, né? Porque a gente vem buscar a região aqui. O stop ficaria com 4 pontos aqui, e o stop de 3 pontos, 1 para 1, né? 1 para 1, praticamente 1 para 1. Né? Então, daria para entrar nessa operação aí. Eu não entrei, né? Tava... Então, também foi uma operação de venda. A gente vê esse topo aqui, ele não. Ele, esse topo aqui, essa máxima aqui sendo respeitada aqui, né? Quem entrou aqui tentou levar essa operação de novo até o fundo, porque aqui acontece, galera, já acontece uma situação de fundo, topo triplo, né? A gente tem um topo aqui, tem um tornou aqui, aliás, um quarto, né? Tem aqui mais um quarto topo aqui, né? Que o candle, ele vem respeitar, que espera, já que ninguém está conseguindo subir, esse preço tem que descer. Então, a probabilidade é que ele venha buscar esse fundo aqui, né, já que ele respeitou 4 vezes, né, aqui um topo, né, um topo aqui que ninguém havia rompido, ou seja, ele respeitou essa região aqui, que seria 50% do dia, ninguém passava. Então a probabilidade dele vir buscar esse fundo aqui é grande, porém aqui acontece a seguinte situação de novo, ele quebra a fibra, né, ele quebra, aqui tem uma quebra de fibra, então dá uma nova oportunidade aí para entrar no trade. Né? Vamos lá, atualizar a fibra para cá, ó. Atualizar a fibra, ó, aqui, ó. Quando esse candle 30 ele rompe o 29, o 31 ele ele confirma esse rompimento, daria para entrar nesse 32, tentando levar essa operação até o topo. Né? Essa operação até o topo aí. Então, também seria uma operação interessante de se fazer quando esse 30
dois aqui ele vem fazer o teste do rompimento, 7 pontos aí, stop aqui, 3,5 pontos, né? Então, daria uma operação interessante. Então, aqui, depois dessa região aqui, depois nessa região aqui, o preço fica meio confuso de fazer alguma análise aí. Ele fica batendo cabeça todo tempo aí, não deixa nada para. Mas aí vamos tentar analisar agora, né? Vamos tentar analisar agora. Vamos lá, vamos usar de novo o candle a candle para a gente fazer a análise aí do que aconteceu aqui. A gente tem esse rompimento, né? Esse candle 34 ele faz um rompimento de 33, o 35 ele confirma o rompimento. Então, o que acontece? O 36 aqui, ele deveria subir, né? Ele deveria fazer esse movimento aqui. Porém, ele não faz, fecha abaixo. Daria para fazer uma entrada desse candle 37 aqui, né? Ou também no 38, que seria mais confortável, né? Quem achasse aqui. Então, quando esse 37 fecha, daria para bater uma venda. Então, a gente vai usar o que aí? A gente vai usar nossa velha FIBO, né? Então, a gente pega a FIBO, né? Para poder analisar até onde a gente pode levar esse trade aí. Então, vamos lá. A FIBO a gente tem a máxima, né? Tem a máxima ali. E tem essa questão aqui, ó. Foi o candle que deu início a essa pernada, né? Essa pernada, beleza? Então, quando se faz a venda nessa região aqui, né? Se faz a venda nessa região aqui, a gente tem até esse aqui, ó. Ou seja, esse gatilho aqui são 4 pontos, né? Que o preço faz. E ele dá os 4 pontos. Então, ou também a gente tem essa outra fibra aqui. A gente tem essa outra fibra aqui pro preço, para o preço andar, né? Aí, só que aí acontece o quê? Esse candle 41, depois do preço ter andado 4 pontos aqui, creio que muita gente já havia protegido, mas aí a gente também, agora que eu estou vendo, a gente tem aquela máxima ali que ninguém havia rompido, né? Continua aqui ainda, ó. Então, fazendo uma venda nessa região aqui, poderia vir trazer até essa, esse alvo aí, né? Então, dali até o alvo lá, ó. Pá, eu fechei demais aqui. Daria até o alvo aí, ó. 5 pontos, né? 5 pontos, pessoal. Beleza? Seria uma operação interessante aí também. Então, depois que o preço desse alvo aqui, fica um tanto estranho aqui analisar aqui. Fica só, tipo, encher linguiça aí, né? Fica, pra mim mesmo aí, eu tenho dificuldade quando o preço acontece esse tipo de situação aí. Então, beleza, vamos lá analisar aqui até o horário da notícia, que foi às 14 horas, né? Puxar para cá. Então, a gente tem aí, ó. ah, Isso acontece, falha de fibra, de movimento, acontece o tempo todo, né? A gente tem aí, ó. O preço, o candle 54 ele rompe, o 55 ele confirma, o 56 ele faz o papel dele. E também faz um rompimento. Então, o 57 confirma, o 58 ele deveria subir, então logo o 60 ele deveria, né, cair. Ele vai fazer o teste, né, ele vai fazer o teste na região, para ele volta, ia depender também muito da abertura desse candle aí, para onde ele testou. Deixa eu ver aqui para onde ele testou, se dá para a gente analisar aqui. Ele testou para cima, né? Ele testou para cima, depois ele foi lá embaixo, né? Então, talvez daria para fazer uma entrada nesse candle aí. Depois acontece de novo um rompimento, né? Acontece um rompimento. Esse candle 62 ele nega o rompimento. O 63 ele já vai lá em cima, faz um rompimento de novo aqui. O, o 64 devolve. Então, o 65 ele deveria, né, cair, ele não cai, ele vai lá em cima. Ele vai lá em cima, violina a máxima do movimento, né? Não, a máxima do movimento aí, volta e fecha um candle aí, meio estranho, eu creio que seja um candle Ariel aí, que muitos falam, né? Então, quando acontece o quê?
acontece um rompimento pelo 66, ele rompe o 64, né, e rompe o 65, então veio a notícia aí, então eu não sei como ficaria essa situação aí. Ficou meio estranho aí, eu creio que aí eu não faria nada, porque para mim não tem muito o que analisar aí para mim não. Ficar uma região então complicado aí, colocar a linha aqui, ó, rompimento, devolução, depois desnega, né? Não sei nem se existe essa palavra. Mas aí acontece o quê? Se você, num tempo menor, creio que dá para a gente olhar aí uma falha de movimento também no tempo menor. Em 2 minutos aí, vamos ver, ó, como ficou a situação em 2 minutos aí. Então, é isso mesmo, tá vendo? Acontece uma falha de movimento aí. Em 10 minutos, como ficaria? Se eu marcar aqui no 10 minutos aqui, onde é que está essa região? Só dar uma ênfase aqui na cor. 10 minutos aí, ó. Ficou também, não tem muito o que analisar aqui no 10 minutos, não. No 10 minutos a gente tem rompimento, confirmação, tem uma quebra, né? Esse candle aqui quebrou. Então, esse candle aqui quebrou. Que ele deveria continuar a subir. Aliás, esse candle aqui, né, o candle anterior que quebrou. O candle anterior que quebrou. Pá. Esse candle aqui foi que quebrou. Que ele deveria continuar a subir, ele não subiu, então daria para bater uma venda aqui, né, nesse candle aí, pelo 10 minutos, né, quando esse candle foi lá em cima, e posicionado o stop aonde? Deixa eu ver aqui, pontos. O stop de 3 pontos, ó, tá vendo? Então, o stop de 3 pontos ficaria aqui, não ficaria um stop caro, né? Mas aí teve toda a questão de análise dos 5 minutos, a gente não entra por causa dos 10 minutos, a gente tem que entrar pela confluência que acontece, né, pela conciliação dos tempos gráficos aí. Bom, essa foi a minha análise para hoje, pessoal. Eu espero aí que vocês tenham gostado da análise, né? Espero que vocês tenham tido um ótimo dia aí. Então, eu peço que vocês compartilhem, curtam, né, o vídeo, comentem também. Então, fica aí a minha análise de hoje, né? Foi um vídeo um pouco diferente, foi um vídeo que ficou um pouco maior do que os outros. Então, um abraço para todo mundo aí e fui!